6h09 de volta com o Manhã no Ar nesse 15 de outubro, que é dia do professor. Mas também hoje é um dia muito especial para os parintinenses, porque Parintins está completando 167 anos. A Ilha Tupinabarana está em festa. Os parintinenses vão festejar esta data especial com o encerramento do Festival de Toadas, que ocorre hoje, inclusive, na festa de comemoração do aniversário da cidade. E nós aqui da TV A Crítica que tem uma relação muito próxima com o Parintins, eu que tenho uma relação absolutamente de proximidade com essa cidade maravilhosa, a gente aqui também estende a todos os parintinenses e as pessoas que escolheram Parintins para viver, escolheram este local para se estabelecer. A gente parabeniza a todos vocês pelos 167 anos da cidade, viu? 6h10. Olha só, nós já estamos ao vivo aqui pela TV A Crítica, estamos ao vivo também pela rádio, pela FM o dia até às 7 da manhã, estamos ao vivo na internet pelo A Crítica Play. Põe, por favor, a logomarca do A Crítica Play na tela para as pessoas quando forem procurar nas lojas virtuais, tanto para Android quanto para iOS, você baixa esse aplicativo, é gratuito e nele você acompanha a nossa programação ao vivo. Você também interage com a nossa programação por meio da nossa página do Facebook. Você interage também por meio dos canais oficiais da TV A Crítica. E aí você tem a TV A Crítica Oficial no Facebook, no Instagram, também no Twitter, e acompanha lá as principais novidades sobre a nossa programação, viu? Há um canal de interação direto que você tem para conversar com a nossa equipe de produção, que é o WhatsApp, 992912167, este número que aparece no seu vídeo. Por meio deste número você já pode fazer a sua pergunta para o especialista que a gente vai receber hoje, no programa de hoje aqui no estúdio, ele que vai falar sobre obesidade. Nós estamos numa posição muito desfavorável no ranking nacional. Somos a capital com o maior número de obesos. É uma doença, é uma patologia, é um comportamento e a gente precisa de informação, para poder enfrentar a obesidade. Olha, meus amigos, eu sei do que eu estou falando, viu? Então a gente vai conversar com um especialista daqui a pouco, você pode já ir formulando a sua pergunta e passar por meio desse WhatsApp, por meio deste número de WhatsApp que você conversa direto com a nossa equipe de produção. Lembrando que hoje a gente atualiza as informações sobre as investigações da morte do engenheiro Flávio Rodrigues de Souza. A gente vai atualizar este caso. Temos aí o surgimento de uma nova testemunha, temos também o depoimento da primeira-dama que era aguardado para ontem, não aconteceu, mas há um posicionamento da defesa. Temos aí o que a equipe de investigação está realizando em relação a este caso para esclarecer este caso. Então, é informação que nós traremos ainda hoje, aqui na edição de hoje do Manhã no Ar, a atualização deste caso, este caso que, enfim, temos inclusive o pronunciamento do prefeito. O prefeito se posicionou em relação a este caso também que envolve o enteado dele, o Alejandro Valeico, que é um dos investigados que está com a prisão temporária sendo cumprida, que já foi cumprida, está preso temporariamente. Na verdade, o prefeito se pronunciou sobre isso. Você acompanha detalhes sobre isso ainda na edição de hoje. 6h12. A gente começa aqui falando sobre mais um motorista de aplicativo que foi alvo de assaltantes aqui em Manaus. A vítima estava encerrando o expediente quando aceitou uma corrida, sabe aquela última corrida? Isso lá na comunidade Campos Sales, no bairro Tarumã, lá na zona oeste de Manaus. O criminoso se passou por passageiro, eles sempre agem assim, e anunciou o assalto, ordenou que o motorista seguisse para buscar 2 comparsas. Foi nesse momento que o homem se desesperou, colidiu com o carro em um muro e o veículo capotou. Olha as imagens aí. Você viu na imagem que está aparecendo no monitor? Ele capotou o veículo. Vamos assistir a reportagem? Mais um assalto contra motoristas de aplicativo é registrado aqui na nossa cidade. Era por volta de 10h30 da noite, quando esse motorista fazia sua última corrida. Ele estava querendo retornar para sua residência com a renda do dia, cerca de R$ 220. Ele iria com esse dinheiro para a filha de apenas 15 dias. Ele então decidiu fazer essa última corrida ali na Travessa
Paulo, no bairro Campos Sales. Ele então parou na esquina e o suspeito entrou no veículo. Logo que ele entrou, ele fez uma pergunta para o motorista. Perguntou quanto havia dado a corrida. Aí o motorista respondeu que não tinha essa informação, apenas no final da corrida. Depois que ele respondeu à pergunta do suspeito, ele anunciou o assalto. Disse que pegaria os dois comparsas na próxima esquina. Mas o motorista do aplicativo, quando viu a faca que estava nas mãos desse suspeito, decidiu acelerar o veículo e bater em um muro. Foi aí que causou o capotamento do carro. Nesse momento eu só consegui pensar na minha família, né? Tenho uma filha de 15 dias, minha esposa, minha mãe. Foi tudo que eu pensei e queria me salvar dali daquele momento. Então eu tive essa atitude de colidir o carro para tentar salvar minha vida. Depois de bater contra o muro e capotar com o veículo, o suspeito e a vítima começaram a travar uma luta corporal dentro do carro. O suspeito de blusa branca, no vídeo, aparece fugindo do local. O outro vai para a porta do veículo. Ele pede a todo momento para o comparsa que está dentro do veículo para que ele passe a faca para ele matar o motorista de aplicativo. O motorista do aplicativo ainda chega a levar uma facada no peito. Ele começa a sangrar. Esses suspeitos acreditam que ele esteja gravemente ferido e, em seguida, eles levam um relógio. A renda do dia desse motorista no valor de R$ 220 e também a sua carteira. Deu para ver nitidamente, né, até mesmo através do ferimento que ele fez em mim, no meio do peito, que eles tinham total intenção de me matar, né? Eu segurei a faca com a mão, cortei minha mão ficou ferida. E se não fosse por isso, ele tinha conseguido concluir a atitude dele, né, que seria me matar. Se você souber informações do local onde esse trio está, você pode entrar em contato com a polícia através do 181 ou 190. A sua identidade será mantida em sigilo. Olha, quem tiver informações que ajudem a polícia a localizar esses criminosos, pode ligar para o 181 ou para o 190. Não é necessário se identificar e a gente insiste para que você denuncie, para que outros motoristas não sejam vítimas de uma situação como essa. Põe na tela cheia, por favor. Olha o desespero do motorista. Dá para voltar essa imagem? Olha aí, olha aí, olha aí. Bateu, capotou o carro. Evitou o assalto, está com prejuízo. Mas, sinceramente, desde que aquele outro motorista de aplicativo foi sequestrado, levado para o ramal do Brasileirinho e executado da forma como foi executado, por R$ 35 em um celular, executado depois de ter ficado de joelhos, e fazia a pressa pela própria vida, isso não foi ouvido pelos caras que inclusive eram vizinhos deles do bairro. Desde que isso aconteceu, eu sinceramente acho que esse motorista acabou tomando foi a atitude certa, viu? A atitude certa do que ter que ficar na mão desses três criminosos e não saber se iria estar vivo ou não lá na frente. Então, a gente lamenta e faz ao mesmo tempo o apelo para a comunidade. Se você reconhecer qualquer um, por favor, denuncie para a polícia. E olha só, até que ponto vai a criatividade dos criminosos. É disposição mesmo para cometer o crime, porque se o cabra tem disposição para fazer o que é bom, ele podia usar essa criatividade para outras coisas, mas estão utilizando para o crime. Um rapaz de 21 anos foi preso suspeito de cometer diversos roubos na zona leste da cidade, viu? O curioso é que ele usava como veículo de fuga uma moto montada com peças de outras motocicletas. Exatamente, ele montou uma moto para cometer esses crimes. Vamos conversar com a May Chapiama sobre isso? Vamos conversar? Olá, May, muito bom dia para você, mas o cenário aí parece noite, né, May? O tempo está fechado, é isso? Bom dia, May. Traz as informações para a gente. Atualiza para a gente esses casos aí do homem da moto Frankenstein e fala como é que está o tempo aí fora, por favor. Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos. É isso mesmo. Olha, vai chover bastante, viu, Emanuel? O tempo está
totalmente fechado, mas mesmo assim estamos aqui para trazer o melhor da informação. Olha, ontem, segunda-feira, o Matheus Rocha, de 21 anos, foi preso depois de cometer inúmeros assaltos ali na área do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Ele sempre usava uma moto Frankenstein, uma moto montada com peças que ele mesmo fazia de motocicletas possivelmente roubadas e também peças de bicicleta. Ele usava uma arma de fogo também durante os assaltos e sempre agia com bastante violência. As vítimas eram sempre trabalhadoras que retornavam dos seus trabalhos ou que estavam indo para o trabalho. O horário era sempre o mesmo, entre 6 e 7 horas da manhã. Mas, de acordo com a polícia, durante a prisão do Matheus Rocha, de 21 anos, a arma que ele usava durante esses crimes não foi encontrada. Foi depois de inúmeros registros de boletins de ocorrência no 30º Distrito Integrado de Polícia, no bairro do João Paulo, zona leste de Manaus, que a Polícia Civil começou a investigar esses assaltos que eram cometidos sempre com as mesmas características. Foi então que os policiais conseguiram chegar até o Matheus Lopes, de 21 anos. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia e deve ficar preso à disposição da Justiça. E a polícia ressalta ainda que todas as vítimas, as possíveis vítimas aí que reconhecerem o Matheus depois dessa matéria, que possam procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e relatar aí o crime sofrido aí por esse homem de 21 anos que estava cometendo esses crimes, viu, Emanuel? Eu volto com você. Ok, May, muito obrigado pelas informações. Te abriga da chuva aí, viu? Até daqui a pouquinho a gente volta a conversar se a chuva permitir, viu? Minha diretora, sobre esse caso, dá para colocar a moto, por favor, na tela? E enche a tela, Caio, para a gente verificar uma coisa aqui. Pessoal, o chassi é de bis, tá? O assento também, mas o tanque é um tanque improvisado. O guidão dessa moto aí é daquelas pop. É uma Frankenstein realmente, ele montou e isso dificultou o trabalho de investigação da polícia para chegar até ele. E tem outra, o delegado disse inclusive que ele pintava a moto. Há fotos dele com a moto nessa cor, fotos dela cor vermelha, da cor verde, amarela. Então, conforme ele pintava a moto, ele ia para a rua cometer crimes. Detalhe. Grande parte dos crimes cometidos por ele foram lá no João Paulo, na mesma comunidade onde ele morava. E durante a apresentação da delegacia estava sorridente. Não, eu já tinha parado. Eu particularmente perguntei desse suspeito, eu estive na delegacia ontem lá e ele disse enfim, que não tinha problema assaltar os vizinhos, que achava que não ia ser pego mesmo. Como se fosse uma coisa natural, né? Enfim, 6 horas e 22 minutos. Olha, você viu aí na passagem da MEI, ainda há pouco, que o tempo está fechado aí fora. Daqui a pouco a gente tem a previsão, né, minha diretora? A gente, por conta disso, a gente não consegue voar, né? O drone, o Alex Gomes, inclusive, está aqui no estúdio. Tá parado aqui, viu? Tá aqui na TV, nem saiu de casa. Diretora, posso mostrar o Alex, diretora? Porque o pessoal fica perguntando, quem é o Alex? Quem é o Alex? Vem aqui, entra aqui, bicho. Entra aqui rapidão. Entra aqui rapidão. Olha só, é essa pessoa aqui, quando a gente diz que ele tá voando, tá no drone, é ele, viu? Acabou que tem habilidade nesses dedos aí para controlar o drone. Às vezes ele não gosta que eu fale da habilidade dele lá em fazer as manobras do drone, mas esse é o Alex Gomes. Obrigado, meu irmão. Valeu. Se o tempo deixar, vamos voar lá, viu? Deixa eu trazer uma outra informação para vocês aqui. Desses casos que deixam a todos nós muito preocupados e até revoltados. Uma menina de 9 anos, foi estuprada por um vizinho no bairro São José 3, lá na zona leste da cidade. A mãe da vítima foi quem acionou os policiais que estavam em uma viatura que trafegava lá pelo local. Na delegacia, o suspeito de 46 anos confessou o crime e vai responder por estupro de vulnerável. Segundo a polícia, esse crime aconteceu no bairro São José 3, na zona leste de Manaus. O crime aterrorizou não só a família, como também os vizinhos ali daquele local, uma pequena vila no bairro São José 3. A equipe da 9ª SICOM estava em patrulhamento no local onde você informou, né, no São José 3, quando uma senhora acenou para a viatura, né, pedindo uma ajuda de que o vizinho dela teria
teria tentado estuprar a filha dela, né? Depois daí, os policiais militares foram atrás desse suspeito que morava nas redondezas da casa dessa mulher. Ou seja, um velho conhecido de todos ali naquele lugar. Diante da informação, a gente se deslocou até a vila onde eles moram e a gente fez a detenção do acusado lá, um senhor de mais de 46 anos. Informou pra gente, né? Ela informou pra gente que ela beijou a filha dela à força e tocou nas partes íntimas. E no momento da ocorrência, no momento da prisão, melhor dizendo, desse suspeito de 46 anos, o que ele informou para vocês? Primeiramente ele negou, né, a situação, negou os fatos, como de praxe, né? E ele já veio confirmar isso já na delegacia do menor vítima. Então ele chegou a confirmar a autoria desse crime, é isso? Ele já era conhecido por parte da família? Ela só informou que era vizinho, normal, vizinho da vila, né? Agora, ele vai ficar à disposição da justiça e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. A senhora estava falando comigo, minha diretora? Olha, a diretora está me lembrando uma situação aqui que trata-se de uma menina de 9 anos. É uma criança. Criança, portanto, é vulnerável. Por isso que o nome do crime é estupro de vulnerável. E deixa eu dizer uma coisa para você que gosta de ficar com gracinhas para o lado de crianças. Qualquer gesto libidinoso contra a vontade ou que coloque a vítima numa situação de constrangimento pode ser considerado estupro. Crianças, idosos, deficientes, qualquer pessoa que se encaixe nesta condição de vulnerabilidade, onde um agressor, neste caso um homem de mais de 40 anos, que age contra uma menina de 9, absolutamente numa condição de superioridade e a vítima na condição de vulnerabilidade, vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Vai responder e precisa responder. Precisa responder. Esse é o tipo de crime, é o tipo de situação que pelo menos nisso a sociedade concorda, pelo menos nisso a sociedade rechaça, apesar da grande quantidade de abusadores que nós temos por aí, viu? Uma dupla suspeita de roubar uma loja no centro da cidade foi presa após se envolver em um tiroteio com a polícia. O confronto aconteceu no bairro São Raimundo. Eles foram encaminhados ao hospital. Nós temos a reportagem. Nós estamos aqui na rua do Rosário, São Raimundo, zona oeste de Manaus. Nessa localidade, uma perseguição policial terminou com um tiroteio e 2 assaltantes baleados. Esses homens que teriam aí roubado uma loja no centro da cidade estavam com esses objetos roubados e esse veículo também. Durante esse acompanhamento policial de diversas SICOMs, 24ª, 5ª, Força Tática e ROCAM, aqui nesse ponto os assaltantes eles colidiram com esse veículo. Em seguida, eles teriam fugido para residências aqui das proximidades. Baleados, eles foram encontrados pelos policiais e em seguida socorridos pela equipe e levados para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, onde recebem atendimento médico. O carro ficou bastante danificado, isso porque os assaltantes trocaram tiros com os policiais, que, para revidar a injusta agressão, precisaram atirar também contra esses assaltantes, que foram baleados e teriam, em um primeiro momento, fugido aqui da região, mas foram encontrados pelos policiais em residências aqui das proximidades. Agora, os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária fazem o trabalho de segurança aqui da região para que este carro ele seja periciado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica. Em seguida, a ocorrência como um todo deve ser apresentada no 19º Distrito Integrado de Polícia. Nós prestamos um apoio nessa ocorrência, onde houve um roubo na área do centro por um veículo Yaris branco, onde foi feito aí acompanhamento pelos policiais da SICOM e posteriormente foi solicitado apoio pelas equipes da Força Tática. Houve troca de tiros aí com o pessoal da SICOM e o veículo empreendeu fuga aí, e a SICOM conseguiu acompanhá-los até a área do São Raimundo, onde as equipes de Força Tática chegaram no local e fizeram a incursão, onde populares indicaram a casa, possivelmente que eles estavam homiziados.
Então, quando as equipes cercaram o local e prontamente aí conseguiram prender 2 indivíduos, um deles com arma de fogo com 5 munições, sendo delas 3 intactas e 2 deflagradas. Eles vão ser apresentados no primeiro DIP, onde vai ser aí lavrado aí o flagrante mediante o roubo. O carro também era roubado, né? E eles estavam efetuando esse roubo aí na área central da cidade. Tenente, é importante lembrar dessa ajuda da população com a polícia, né? Tem surtido um bom efeito. Exatamente, a gente agradece aí cada vez mais a população ajudando a Polícia Militar para preservar a ordem pública. Você viu aí, o Rafael adotou bem o linguajar policial, né? Acompanhamento é perseguição mesmo. Injusta agressão é o revide da polícia. O cabra atira na polícia, a polícia vai fazer o quê? Vai revidar, vai atirar de volta. Ou vai ficar servindo de alvo para bandido. Olha o resultado, tiveram sorte, olha essa imagem aí. Né? Um pegou no pescoço, outro pegou no ombro, podia ter pego em outras partes do corpo, poderiam ter sido mortos, inclusive, nesse confronto. Isso é o que acontece quando alguém decide enfrentar a polícia. O Rafael fez outra reportagem também sobre uma mulher de 20 anos, identificada como Thaís Silva Negreiros. Ela foi presa, suspeita de furtar mais de R$2.000 em produtos de uma loja de um shopping da zona oeste de Manaus. Esta mulher foi detida por seguranças do centro comercial. A comparsa dela conseguiu fugir. Nós estamos aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, onde a Thaís Silva Negreiros, de 20 anos, foi apresentada aos policiais civis aqui da unidade policial porque ela foi detida em uma loja de roupas num shopping aqui da zona oeste da cidade com mais de R$2.000 em produtos furtados de dentro dessa loja. De acordo com os policiais que atenderam essa ocorrência, os seguranças dessa loja de roupas percebeu a ação da Thaís e de mais uma comparsa dentro desse shopping. Elas chegaram nas vitrines, saíram escolhendo as roupas, escolheram o que queriam e depois de toda essa situação, colocaram todos os produtos em um sacolão. Depois disso, como se nada tivesse acontecido e elas tivessem comprado as roupas, elas resolveram sair, né? Saíram, caminharam e aí nessa caminhada opa, vamos ali na escada rolante. Elas foram para a escada rolante e os seguranças atentos perceberam que produtos estavam faltando nas prateleiras. Eles foram atrás delas, depois de olharem o circuito interno de câmeras de segurança e verificaram que elas teriam furtado diversos objetos. Eles conseguiram ainda deter a Thaís e a outra comparsa, ela correu, saiu pela porta da frente do shopping e pulou uma cerca. Depois disso, não se viu. Mas a casa caiu e olha, a Thaís se deu ruim, viu? Porque ela veio parar aqui, no 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foi apresentada e parte desse material de mais de R$2.000 que foi furtado, foi apresentado e foi devolvido para a loja. Ela conseguiu aí subtrair diversos objetos da loja, dentre roupas, bolsas. Ela conseguiu sair da loja, né? Quando ela estava na escada de emergência, os fiscais da loja conseguiram interceptá-la, né? A outra comparsa evadiu correndo, conseguiu pular, né, uma grade lá e conseguiu se evadir do shopping. Né? E ela foi conduzida para cá, né, confessou a autoria, né, e ela está sendo flagranteada pelo crime de furto qualificado, né, e será encaminhada à audiência de custódia para ficar à disposição da justiça. Estar trabalhando no shopping como uma vendedora. Ela poderia estar numa faculdade, ela era jovem, bem vestida, com uma boa aparência, mas não, estava roubando e agora, furtando, melhor dizendo, agora vai ter que responder à justiça por esse crime que cometeu. Olha o incêndio em uma lanchonete no bairro Cidade de Deus. A gente tem esse material pronto agora, minha diretora, do incêndio? Daqui a pouco a gente traz a informação sobre o incêndio, informação que a gente vai trazer ao vivo. Deixa eu ir agora para o Mauazinho, lá na Zona Leste, onde um jovem suspeito de comandar o tráfico na área foi preso no dia do próprio aniversário de 18 anos. Você prestou atenção na informação? Era aniversário de 18 anos, mas é suspeito de comandar. Enche a tela, por favor, Caio, para as pessoas terem uma noção.
jovem com 18 anos, já comandando o tráfico de drogas naquela área do Mauazinho. Com esse rapaz aí, a polícia encontrou entorpecentes e também essa arma de fogo. Tarsis Alves Laredo, de 18 anos, comemorou o aniversário na delegacia. É isso mesmo, o jovem foi capturado pelos policiais da Força Tática após as equipes receberem uma denúncia informando aí que ele seria o cabeça do tráfico na área do bairro Mauazinho. Os policiais que já estavam fazendo um patrulhamento por essa zona da cidade foram até a residência do jovem e lá se depararam com o mesmo. Na hora que ele percebeu que os policiais estavam a caminho da sua casa, ele ainda tentou fechar a porta na tentativa de escapar. Mas não teve jeito, acabou cercado e se rendendo, alegando que estava armado. Nós recebemos a denúncia lá por volta das 4 horas da manhã. A viatura mais próxima ali da Zona Leste deslocou até o bairro do Mauazinho, foi averiguar o endereço que foi repassado pela denúncia e avistaram o local. Quando eles tentaram adentrar na residência, já viram que o Tarsis estava tentando fugir, estava tentando entrar em casa, mas já foi se rendendo pela ação rápida da equipe. Foi se entregando, falando que ele estava com porte de arma na cintura. E após retirar a arma, já com ele algemado, foi feita uma busca na residência. Foi encontrado lá uma quantidade boa de entorpecente, caracterizando que ele era o boqueiro realmente ali da rua, do beco, e uma balança de precisão que ele usava ali para separar as trouxinhas dele. Todos os materiais aí que não tinha nem como esse rapaz falar outra coisa, não é mesmo? Drogas, uma arma de fogo, balanço de precisão, uma denúncia, não é mesmo? Aí referindo o nome desse rapaz, do Tarsis. O que ele chegou a alegar para a polícia depois desse flagrante? Dada a materialidade, ele não teve muito o que falar, não. Ele teve que confessar a arma, ele falou que usava para proteção dele da boca, que ele era o boqueiro dali do beco, e traficava mesmo e aquele material era todo dele. Agora, um detalhe que eu acho que vale ressaltar nessa reportagem foi o que eu falei logo de início. Ele comemorou o aniversário de 18 anos na delegacia, viu, telespectador? O Tarsis aí estava fazendo aniversário justamente quando os policiais foram até a casa dele rendê-lo. É isso mesmo, tenente? Exatamente. Estava comemorando já ali, traficando, né? E para sorte nossa e azar dele, ele vai baixar para a penitenciária agora e vai passar um bom tempo aí encarcerado. Após o flagrante, Tarsis foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos, ele deve passar pela audiência de custódia. De uma maneira, a comemoração do aniversário vai ser o resultado das escolhas que ele fez, né? Agora vamos falar de violência contra a mulher. A gente tem aqui mais um caso de agressão que foi registrado aqui em Manaus. Um homem de 34 anos teria chegado embriagado em casa, lá no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste, e batido na própria mulher. Para tentar escapar, a vítima chamou os irmãos que detiveram o agressor até a chegada da polícia. Segundo a polícia, os casos de agressões contra as mulheres ficam mais frequentes durante o fim de semana. Tudo isso por causa do excesso de álcool por parte dos maridos e, às vezes, também por parte das esposas. Esse caso, especificamente, aconteceu na rua Manuel Ribeiro, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. A vítima, de 34 anos, estava em casa, tranquila, aguardando o esposo retornar da noitada. Foi aí então que por volta das 7h20 da manhã, ele chegou em casa totalmente alterado. Eles começaram uma discussão e ele a agrediu. Ela tentou se defender, mas era muito fraca para lutar contra o esposo. Foi aí então que ela acionou os irmãos que moravam ali nas proximidades da casa dela. Ela acionou os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária, pediu socorro para que eles conseguissem controlar toda essa situação. Os tenentes, então, foram até o local e encontraram este homem de 34 anos totalmente seguro, amarrado pelos irmãos da vítima. Vocês têm alguma informação de como iniciou toda essa confusão? A situação foi que ele chegou em casa, né, bêbado, e agrediu sua esposa. Ela ainda, para se defender, ainda tentou a luta corporal com o agressor. Ela, não conseguindo, correu para a casa de uma irmã dela, que fica nas proximidades também, pediu apoio dos seus irmãos, então eles fizeram a contenção dele até a chegada, né, da polícia. Vocês estão recebendo muitas ocorrências a respeito desse tipo de situação familiar? Geralmente nos finais de semana, essas situações acontecem por conta, né, do uso da bebida.
Então, o cidadão, às vezes, bebe, até mesmo mulheres também, nós já recebemos ocorrência onde mulheres também agrediram seus esposos também. A maior parte dessas ocorrências acontece por conta da bebida. Esse suspeito foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia, que é a central de flagrantes da Zona Leste de Manaus, e agora vai ficar à disposição da Justiça e responder pelo crime de agressão física contra uma mulher. Agora sim a gente vai trazer informações sobre um incêndio em uma lanchonete lá no bairro Cidade de Deus, que deixou 3 pessoas intoxicadas. Sobre isso eu vou conversar com a repórter Tamires Claire, já está aqui posicionada. Tamires, muito bom dia para você. Tamires, quais são as informações sobre este acidente, Tamires? Há pessoas, entre essas pessoas que ficaram intoxicadas, você tem informações sobre o estado de saúde delas? Bom dia para você. Oi, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, as informações sobre esse caso são bem preliminares, né? A Secretaria de Saúde ainda não divulgou o estado de saúde dessas 3 pessoas que ficaram intoxicadas. Elas precisaram ser levadas ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Os 3 tiveram intoxicação por causa da fumaça, que normalmente é o que acontece quando há um incêndio. A maior parte das vítimas realmente precisa ser levada, não é nem mesmo por queimadura, é justamente por conta da fumaça que elas acabam inalando. Entre essas 3 pessoas está o dono do estabelecimento, que, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, ele tentou apagar o fogo antes que os bombeiros chegassem lá. A gente acompanha aí algumas imagens do que aconteceu, dessa movimentação que aconteceu por lá ontem à noite. Isso aconteceu por volta das 10h30 da noite. Na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, e ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, o que levou essa lanchonete a pegar fogo, mas sabe-se que ela ficou totalmente destruída e foi algo realmente que chamou a atenção ali das pessoas que passavam ali no bairro e realmente preocupou justamente porque tinha algumas pessoas ali próximas do fogo, mas o fogo ele foi contido pelo Corpo de Bombeiros e eles precisaram, inclusive, quebrar o portão de ferro lá da entrada para que eles pudessem entrar. Então foi uma operação do Corpo de Bombeiros ainda um pouco complicada para que eles conseguissem resolver, mas felizmente, né, não teve mortos, né? Essas 3 pessoas elas precisaram ser encaminhadas ao hospital, mas sabe-se que elas ainda estão vivas, então ainda há uma esperança, realmente é possível que elas saiam dessa situação sem grandes sequelas, né, Manuel? Exatamente, eu estou vendo as imagens aqui, Tamires, estou acompanhando as imagens, assim como o telespectador. Quem está acompanhando a gente pela rádio não consegue ver, óbvio, por motivos óbvios, né, Tamires? Mas a gente descreve aqui o fogo dentro da lanchonete, bastante forte. O vídeo feito aqui um pouco antes da chegada do Corpo de Bombeiros, a imagem que a gente está exibindo neste momento. E pelo que a gente percebe ali, olha, a lanchonete está próximo de outras edificações, é um fogo que poderia muito facilmente se alastrar para outros prédios e ter provocado um prejuízo ainda muito maior. Graças a Deus que esse prejuízo não foi tão grande assim e enfim, o Corpo de Bombeiros foi lá e a gente só espera que essas pessoas realmente se recuperem. Obrigado a Tamires Claire, que trouxe as informações para a gente, ao vivo aqui sobre este incêndio. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Tamires sobre outros casos e neste momento eu aproveito as imagens do cinegrafista da Tamires. Quem é? O Pedro Bala, minha diretora? Quem está com a Tamires? Eu não sei, ele está fazendo essa imagem para a gente, é o Pedro Bala. Olha aí, chovendo em Manaus, na zona centro-sul da nossa capital. Neste momento, a temperatura é 23 graus, nós temos uma sensação térmica de 25, uma possibilidade de chuva de 86%. Portanto, nós estamos dentro desta probabilidade aí, desta previsão. Está chovendo em Manaus neste momento, com a previsão aí de um sol meio escondido ali, meio moderado, enfim. Não está dando a previsão de máxima, né, diretora? É invocado aqui na nossa região, olha, a temperatura de 23 com sensação de 25. Nunca é o contrário, né? Nunca é uma temperatura com a sensação um pouco abaixo, é sempre um pouco mais quente.
Mas eu não estou reclamando não, que eu gosto, viu? Eu gosto da nossa região, gosto da nossa temperatura. Daqui a pouco a gente vai para essa rua também e fazer reportagem na Lua Amazonas, no sol ou na chuva, seja o que for, a gente enfrenta. E a gente traz a informação para você, meu amigo Manauara, que está saindo de casa daqui a pouco, que vem para esta área. Está chovendo em Manaus neste momento e a gente faz essa imagem aí a partir do pátio da TV A Crítica. Por isso essas antenas, por isso essas imagens que você acompanha, as imagens do Pedro Bala, que está fazendo para a gente. Muito obrigado, Pedro, pela disposição, por ter posicionado a câmera, a produção pela informação também. E a gente segue com o noticiário policial aqui no estúdio do Manhã no Ar para falar das investigações em torno do caso da morte do engenheiro Flávio. Essas investigações continuam. O depoimento da primeira-dama Elizabeth Valeico, que era esperado para ontem, deverá ser marcado para os próximos dias. A primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, não compareceu aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para prestar esclarecimentos sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues, de 42 anos. A esposa do prefeito de Manaus foi notificada na semana passada, mas, de acordo com o advogado de defesa, Yuri Dantas, o depoimento dela não estava marcado. Não é que ela não vá comparecer, ela não vai comparecer hoje porque não está marcado para hoje, tá bom? Deve esclarecer tudo para a polícia assim que for marcado. Sem problema nenhum, ela vai comparecer assim que tiver marcado e vai esclarecer o que ela tiver a esclarecer. Yuri Dantas também disse que o relaxamento da prisão temporária de Alejandro Valeico permanece. Os advogados estão aguardando um posicionamento do Ministério Público do Estado. Alejandro, que é usuário de cocaína há 7 anos, está sofrendo ultimamente com a síndrome de abstinência. A saúde dele está cada vez mais frágil, né? O Alejandro tem uma série de patologias que foram verificadas em laudo. Ele também sofre com a síndrome de abstinência. Ele tem recebido remédios para atacar esse problema. Mas a verdade é que, como eu tenho dito, eu acho que é de conhecimento de todos, não precisa ser expert nisso, esses remédios atuam até um certo ponto. Não é? E o local onde ele está não é um local recomendado para quem está em tratamento de síndrome de abstinência. A defesa de José Edivandro também solicitou o relaxamento da prisão temporária. A revogação foi encaminhada para a juíza titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, que decretou no mês passado os mandados de prisão temporária dos 6 envolvidos no homicídio. Um dos nossos argumentos no pedido que fizemos é em relação exatamente a questão da confissão. Se um dos acusados confessa o crime, em tese não haveria justa causa para a manutenção da prisão dos outros, né, dos demais. Então, esse é um dos nossos argumentos. Mas o argumento principal é que foi ferido aí o artigo 213, aliás, o artigo 13 da resolução 213 do CNJ, né, foi desrespeitado. Então, por esse motivo, nós estamos requerendo aí a juíza que designe uma data para a realização da audiência de custódia. Você ouviu comigo a entrevista do advogado do Alejandro Valeico em relação à crise de abstinência que ele está sofrendo? E eu não estou desfazendo aqui da crise, do problema de saúde causado pela dependência química. Isso é real, é realidade, mas não é uma realidade só do Alejandro. Não é uma realidade só dele. É uma realidade também de muitos criminosos ou investigados. Pessoas que estão atrás das grades neste momento, nas carceragens das delegacias. Pessoas que estão atrás das grades dentro das unidades prisionais aqui da capital e do interior também, que são dependentes químicos, que são viciados, mas mesmo assim estão atrás das grades. E se não é o local adequado para receber um tratamento, bom, mas o Alejandro não está na delegacia para receber um tratamento, para ser tratado. Para ele não estar numa clínica. Ele esteve numa clínica, pelo menos é o que foi divulgado durante a semana que ele esteve ausente, mesmo depois do mandado de prisão temporária ter sido expedido contra ele, em desfavor dele. Dá para a gente... Coloca, por favor, a entrevista do delegado mais uma vez, vamos, exibe para a gente, por favor. Do advogado. Cada vez mais frágil, né? O Alejandro tem uma série de patologias que foram verificadas em laudo.
Ele também sofre com a síndrome de abstinência, ele tem recebido remédios para atacar esse problema. Está recebendo remédios. Mas a verdade é que, como eu tenho dito, eu acho que é de conhecimento de todos, não precisa ser expert nisso, esses remédios atuam até um certo ponto. Não é? E o local onde ele está não é um local recomendado para quem está em tratamento de síndrome de abstinência. Não é o local recomendado para quem está com síndrome de abstinência, não. O local onde ele está é o local adequado para quem é investigado por crimes e que teve a prisão temporária decretada pela Justiça. E neste ponto, o Alejandro Valeico não é melhor do que ninguém, não é melhor do que qualquer um outro investigado neste caso ou em qualquer outro crime. Apesar de ser dependente químico ou não, o Alejandro ainda está recebendo acompanhamento, o Alejandro está recebendo medicação, mas isso não o deixa, o fato de ele ser de uma família de poderosos ou de uma família reconhecida, e esse é sim um dos motivos pelos quais este assunto recebe tanto enfoque na mídia, porque nós estamos falando do filho da primeira-dama que inclusive iria prestar o depoimento dela ontem, a imprensa esteve lá acompanhando, aguardando a primeira-dama, mas ela não foi chamada para prestar este depoimento e a gente acompanha agora uma entrevista com o delegado Paulo Martins, que está à frente dessas investigações e que ele explica o motivo pelo qual a primeira-dama não foi chamada. O depoimento dela não aconteceu hoje em função do nosso trabalho. Eu e a doutora Marília passamos o dia hoje. A doutora Marília passou a manhã e metade da tarde no Ministério Público, ouvindo uma outra pessoa no Ministério Público. Eu passei a tarde ouvindo outras pessoas, então nós não tivemos tempo. Na verdade, a primeira-dama não foi ouvida hoje não por questões pessoais dela, e sim foi questões da nossa disponibilidade mesmo, da Polícia Civil. Nós vamos conversar com os advogados, vamos ver uma data posteriormente para ela se apresentar na delegacia. E a gente vai seguir acompanhando o depoimento dela. É importante para saber se ela esteve naquele local, se presenciou, se viu alguma coisa, ou que sabe o que não sabe. Ela mesma já deu declarações, diz que espera que a verdade seja de fato revelada, viu? Agora, falando em verdade, a defesa do ex-militar do Exército, o Mike Pé, está pedindo a transferência dele, justamente pelo fato de ele ser militar e por questões de segurança. Vamos acompanhar a entrevista do advogado. Alguém foi lá nas celas e ficou afirmando que ele é ex-PM. Por essas razões que eu estou pedindo a transferência dele, por segurança, inclusive. Eu pedi para a juíza, dona Ana Paula. Antes de entrar com esse pedido, eu conversei com ele, ele reclamou de tudo isso. Ele falou que teme pela vida dele, que está lá dividindo a cela com outros presos e que foram lá dizer que ele era ex-PM como forma de instigar os demais presos contra ele. Então não tem por que ele ficar ali. Eu estou pedindo a transferência para que ele vá ou para o presídio ou para algum outro local seguro. Este som, esta voz que você ouviu é do advogado do Mike. Quem é o Mike? Da advogada, né? Quem é o Mike? O Mike é a pessoa que confessou em depoimento ter matado o Flávio, ter matado com facadas na casa e depois saiu de lá com o corpo, recebeu ajuda, portanto, do policial militar com quem ele entrou lá no condomínio. Então, a defesa está alegando isso. O delegado, que está à frente da investigação, rebate essa questão aí da falta de segurança. Ele diz que não existe esta ameaça. Vamos ouvir o delegado Paulo Martins. São alegações infundadas, né? Nós estamos mantendo ele ainda aqui na delegacia porque precisamos dele para novas diligências e futuramente, assim que nós concluirmos o inquérito policial, nós vamos ver se realmente ele estava falando ou não a verdade. O fato é que o inquérito ainda não findou. Nós tivemos hoje inúmeras diligências, amanhã vai ser diferente. E é claro que dentro das possibilidades nós vamos ver a questão de posteriormente se vai ser necessário ou não uma nova oitiva do Mike com relação ao inquérito. Olha, no início de tudo isso nós
acompanhamos uma declaração do prefeito por meio de nota, pois ele voltou a falar sobre este caso em uma entrevista coletiva com a imprensa, voltou a falar sobre a prisão do enteado dele, o Alejandro Valeico, envolvido aí, investigado por envolvimento no assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues. Vamos acompanhar o que declarou o prefeito. Depois de ser um dos primeiros a levantar hipóteses sobre como aconteceu a morte de Flávio Rodrigues, o prefeito de Manaus preferiu não se aprofundar no assunto quando questionado. No lançamento de um pacote de obras de 100 milhões de reais para recapeamento de comunidades na capital, nesta segunda-feira, ele negou o uso do aparato da prefeitura no crime. E não tem nada disso. Vamos deixar a justiça, primeiro a polícia, depois a justiça se manifestarem. Eu seguro de que nós temos ao nosso lado uma coisa que está acima de tudo, que são as garantias do Estado democrático de direito e, portanto, de respeito aos direitos humanos. Alejandro segue em prisão temporária, assim como outras 5 pessoas que estavam na casa dele no dia do crime. O ex-soldado do Exército, Mike Parede, confessou ter matado a facadas o engenheiro. Ele foi levado até o condomínio Passaredo por Eliseu da Paz, funcionário da Casa Civil, em um carro da prefeitura. Na última quarta-feira, vereadores ouviram um representante do município que assegurou que as medidas administrativas já estão em curso e que não há obstrução da justiça no caso. O prefeito não teve participação, não deu determinação nenhuma. Na hora do evento policial, ele estava no Hospital Adventista no procedimento médico, é isso. A gente continua falando sobre este caso porque uma nova testemunha se apresentou espontaneamente no Ministério Público e pode mudar o rumo das investigações. Para saber mais detalhes, a gente conversa com a Tamires Clerc, que também está acompanhando. Ela fez essa reportagem que a gente acabou de assistir. Tamires, fala para a gente, Tamires, há informações sobre quem seria essa pessoa ou sobre o teor deste depoimento? Que ela já se apresentou ao Ministério Público, a gente já sabe, não é? Olha, Manuel, pouquíssimo se sabe sobre essa testemunha. A polícia e o Ministério Público preferiram não revelar a identidade dessa pessoa. Mas se sabe que ela foi de livre e espontânea vontade procurar o Ministério Público para prestar depoimento, para dizer o que viu naquele dia em que Flávio Rodrigues foi assassinado lá nesse condomínio de luxo, que pertence, né, essa casa que pertence ao enteado do prefeito, filho da primeira-dama, Elizabeth Valeico. Agora, acontece que, de acordo com a polícia, esse depoimento pode sim mudar o rumo das investigações, porque o que essa testemunha acabou dizendo confronta alguns dos depoimentos que já foram dados até agora. É importante que a gente saiba que nessa fase do inquérito policial, os depoimentos eles estão sendo confrontados, eles estão sendo refeitos, muitos deles estão sendo refeitos, muitas das pessoas que já foram ouvidas lá no início da investigação voltaram a ser ouvidas agora, e todo esse trabalho da polícia é justamente para entender o que realmente aconteceu e quais foram as falhas naqueles depoimentos iniciais e saber se aquele depoimento inicial é o verdadeiro, se esse último agora que essas pessoas estão dando são os depoimentos verdadeiros, o que realmente aconteceu e saber encontrar divergências ali também entre o que cada testemunha diz. Até porque a gente já tem agora uma confissão, né, do assassinato, mas ainda assim, com uma confissão é preciso reunir uma série de provas para saber se realmente essa pessoa que confessou, que no caso é o Mike, né, o ex-soldado Mike, que confessou ter matado o engenheiro, se foi realmente ele que matou, se ele, o que aconteceu, de que forma que ele fez isso, se foi ele, como é que aconteceu todo o desenrolar desse crime naquele dia. Agora, essa testemunha continua realmente um mistério, mas sabe-se também que outras pessoas já foram chamadas para serem ouvidas como seguranças lá do condomínio também e outras pessoas que estavam lá perto e não necessariamente dentro da casa. Mas claro que a gente vai acompanhar. O delegado preferiu realmente não dar maiores informações, mas ao longo da semana passada, da semana anterior, a gente vem acompanhando e agora, né, a gente realmente continua para saber o que vai acontecer, se ele vai revelar algo que essa testemunha disse ou não, Emanuel.
Ok, Tamires, obrigado pelas informações. Esse caso, a gente sabe que o inquérito policial tem um prazo de 30 dias e esse prazo está se aproximando aí, né? O corpo do Flávio foi encontrado no dia 30 de setembro, mas pelo que a gente está acompanhando, certamente esse inquérito, a polícia deve pedir que esse prazo seja prorrogado, pelo menos o Ministério Público já está acompanhando. O Ministério Público já está nesse caso, ouvindo essas testemunhas e a gente vai seguir acompanhando. Tamires, obrigado, daqui a pouco a gente volta a conversar. Olha, depois do intervalo, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para vocês, mas antes da gente ir para o intervalo, deixa eu mandar um abraço para as pessoas aí no Tarumã, que estão ligadas na nossa programação, viu? As pessoas que nos cumprimentaram ontem, a mim e ao Mário Marcelo, estávamos fazendo reportagem por lá, um abraço muito forte para o pessoal do Tarumã, também lá do João Paulo, ligados aqui na nossa programação. Daqui a pouco a gente traz a interação da galera que está mandando mensagem para a gente pelo 992912167, viu? E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente mostra uma parada de ônibus lá na Ponta Negra, com vazamento no teto. Esta imagem aí está repercutindo nas redes sociais, viu? E a gente vai esclarecer esse assunto aqui. Afinal, essa é aquela parada lá de R$207 mil ou não, viu? Tem também aqui no estúdio, nós vamos receber o cardiologista e cirurgião cardiovascular, o Anderson Nascimento, que vai falar sobre obesidade. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Manda mensagem pra gente, tá aí na sua tela o nosso WhatsApp, 992912167. Manhã no ar, volta já.